tarde, pessoal. Melhor, bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Na aula passada, falamos sobre a proteção dos equipamentos com relação a variações de tensão, tá? Na aula de hoje, vamos falar sobre como condicionar essas tensões, tá? Que tipos de equipamento vamos utilizar e quais as técnicas que vamos utilizar para fazer esse condicionamento. Que tipo de condicionamento é esse que nós estamos querendo fazer? Estamos querendo saber como vamos fazer a regulação dessa tensão, como vamos transformar essa tensão de corrente alternada para corrente contínua e como vamos variar a amplitude dessa tensão. Ou seja, vamos falar essencialmente sobre as fontes, tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Tá, vamos lá, tá bom? Pode passar. Bom, gente, vamos começar com uma breve introdução sobre o que são as fontes lineares e as fontes chaveadas, tá? Há alguns anos, o conserto dessas fontes de alimentação, tá, dos televisores especialmente, fazia parte da rotina de qualquer técnico. Quem de vocês tiver um pouquinho mais de idade, na faixa dos 30 e poucos anos aí pra frente, idade desculpa, tá? Não estou chamando ninguém de velho, mas quem tiver aí na faixa dos seus 30, entre 30 e 40 anos, deve se lembrar dos televisores antigos que eles eram muito pesados mesmo. E a maior culpa desse peso era por causa das fontes de alimentação, tá? Isso era parte da rotina de qualquer técnico em eletroeletrônica, técnico em eletrotécnica, fazer o conserto dessas fontes, tá? Então olha só, com a chegada das chamadas fontes chaveadas, pessoal, tá? Houve uma redução significativa de tamanho, peso e, consequentemente, redução no custo. Observem os televisores de hoje. Olha mesmo o monitor do computador, como ele foi reduzido. Isso se deve muito às fontes, à introdução das fontes chaveadas no dispositivo, tá? Com o surgimento das fontes de alimentação chaveadas, foi possível o aumento do rendimento, essa é a palavra-chave, rendimento em relação às fontes lineares e uma sensível redução na frequência de manutenções, tá? Então, ou seja, pessoal, antes, com as fontes lineares, elas esquentavam muito, eram muito grandes, você precisava de um transformador imenso para fazer aquilo, e hoje, com as fontes chaveadas, você não precisa de uma fonte desse tamanho, tá certo? Então a gente tem formas diferentes de se fazer isso, tá ok? Então vamos seguir para o próximo slide. Bom, gente, as fontes lineares, o que elas fazem? Elas convertem, olha só, convertem a tensão alternada da rede em tensões contínuas, tá? Normalmente, olha só, vou até escrever aqui vermelhinho, ó, normalmente de baixa amplitude, sem o uso de componentes chaveados, ou seja, transistores. Eu não vou utilizar transistores para fazer isso. A fonte linear usa o quê? Transformadores. A fonte linear é pesada, por isso, e gasta muita energia, tem pouca eficiência, tá? As fontes lineares, elas operam com a frequência da rede elétrica, 50 ou 60 Hz, tá? E nesse tipo de fonte temos basicamente, tá, de forma bem resumida, 4 blocos: o transformador, a etapa retificadora, a filtragem e o circuito de controle que eu vou utilizar aqui, tá? Então vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas etapas. Olha só, o transformador, que eu falei na aula passada para vocês, ele transforma a tensão alternada da rede ao nível correto de tensão alternada que se deseja. Por exemplo, entra 127 volts CA, que é de corrente alternada, passo pelo transformador e quero usar o que? 12 volts CA, sendo que eu quero alimentar o meu sistema com 12 volts e não 127. Só que 12 volts aqui ainda, ó, é corrente alternada, então eu preciso fazer o que ainda? Retificar. O que a retificação faz? Constituída por 1, 2 ou 4 diodos, que fazem o quê? Transformam a tensão alternada do secundário do transformador em uma tensão contínua, porém com o quê?
ondulada, ela tem ripple. Ou seja, eu vou entrar com uma tensão assim, alternada, e vou sair com uma tensão como? Olha só, ela vai ficar assim, ó. Dependendo do tipo de retificação que eu vou fazer. Todo retificador precisa de um diodo, 1, 2 ou 4 diodos. Não tem como ter um retificador sem ter diodo. Tenho como ter retificador sem ter capacitor, sem ter resistor, sem ter indutor, mas não posso ter um retificador sem diodo, tá? Então, todo retificador vai ter o quê? Ripple. O que é o ripple? É a ondulação dessa tensão. A gente espera que uma tensão contínua seja como? Assim, ó, praticamente reta. Só que no final das contas ela é como, ó, vou até trocar a cor aqui, ó, ela faz isso aqui, ó, ó. Ela tem uma oscilação. Essa oscilação aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama de ripple de tensão. Tá, pessoal? Então vamos passar para os outros dois blocos da fonte linear. O que é o outro bloco? O filtro, tá? O filtro é constituído basicamente por capacitores. E o que ele faz? Esses, por sua vez, retiram as últimas ondulações, ou seja, o ripple, que ainda possam existir sobre a tensão contínua, tornando-a mais pura, tá certo? Ou seja, quem vai acabar com o ripple na tensão linear são os capacitores, tá? E não diferente disso, tá ok? Olha só, o circuito de controle agora por último, o que ele faz? Ele mantém a tensão de saída constante e estabilizada, mesmo quando há variações na tensão de entrada, na tensão alternada de entrada da rede. Se eu mudar, se eu não tiver esse controle aqui, que no caso é esse diodo Zener aqui, ele é que garante que a minha saída aqui vai ser constante. Se eu não tiver esse diodo, se a minha tensão, esse diodo Zener, tá? Se eu não tiver o diodo Zener, se houver uma variação na tensão de entrada, vou ter uma variação na tensão de saída, tá bom? Então eu tenho que fazer isso aqui sempre, tá? Então esses são os circuitos básicos, as etapas básicas para a fonte linear. E agora a gente vai para a fonte chaveada. O que é a grande diferença para a fonte chaveada, tá? Ó, no caso das fontes de alimentação chaveadas, as utilizações de um transformador de alta frequência permitem reduzir o tamanho e o peso das fontes chaveadas. Gente, prestem atenção nessa palavrinha aqui agora, ó. Transformador de alta frequência, tá? É um transformador igual da fonte linear? Não. Na fonte chaveada eu não vou utilizar um transformador igual o que a gente estava utilizando da última vez, tá? Eu agora vou fazer o quê? Eu vou utilizar transistores especiais, FET, como interruptores eletrônicos que vão comutar em alta frequência, diminuindo as perdas e aumentando o rendimento das fontes. Olha a diferença na imagem. Aqui, essa grandona, ó, eu tenho uma fonte linear de 29 watts. E aqui, olha o tamanhozinho dessa, ó, é uma fonte chaveada de 65 watts. Tá vendo que eu reduzi praticamente a 1/3 do tamanho e aumentei em mais de 2 vezes o tamanho a quantidade de potência utilizando a fonte chaveada, tá? Não tenho aqui a utilização de um transformador. Olha o transformador aqui na fonte linear, ó. Olha esse grandão aqui, ó. Cadê o grandão aqui agora? Não tenho. Eu não preciso do transformador na fonte chaveada. Eu preciso do que agora? Elementos que vão comutar transistores especiais, chamados de FET, tá? Transistores de efeito de campo, tá bom? Bom, olhando rapidamente aqui, ó, vamos olhar a comparação entre a fonte linear e a fonte chaveada, no quesito custo primeiro. A fonte linear ou regulador linear, o custo é baixo. O regulador chavear, o custo é alto, tá?
É mais barato fazer uma fonte linear? Sim, ainda é, tá? Porém, se nós estamos falando de uma única unidade. Se for mais unidades, escala industrial, a fonte chaveada fica melhor. A massa, tá? A massa para o regulador linear é alto, ou seja, a fonte linear ela é pesada, enquanto que a fonte chaveada ela está de baixo para médio, tá? Ruído é a grande vantagem do regulador linear. Ela não introduz ruído, ou seja, não introduz surto de energia na rede. A fonte chaveada introduz um alto ruído na rede. É um problema que a gente vai ter sim, tá? A eficiência. A fonte linear tem uma eficiência de 35% a 50%, enquanto a fonte chaveada vai ter uma eficiência de 70% até 85%, tá? Posso ter múltiplas saídas no regulador linear? Não. Posso ter na fonte chaveada? Sim, tá? E o tempo de desenvolvimento até a produção. Regulador linear, uma semana com uma pessoa só, você já tem uma fontezinha pronta. É simples. A fonte chaveada, 8 pessoas por mês para fazer o desenvolvimento de uma fonte chaveada. Tem uma complexidade bem maior, mas tem o seu retorno admitido. Tá certo? Então, beleza, pessoal. Falamos rapidamente sobre as fontes, tá? Vamos falar agora sobre a etapa de retificação, tá? Que a gente falou lá na fonte linear. Ela existe tanto na fonte linear quanto na fonte chaveada, tá? E, em essência, o que um retificador faz? Retificador, ele é um circuito que converte um sinal CA, de corrente alternada, em um sinal unidirecional, corrente contínua, tá? Então, os diodos são extensivamente utilizados em retificadores. Repito, não existe retificador sem diodo, tá? Sempre vai existir retificador, tá bom? O retificador monofásico, ou seja, aquele que tem apenas uma fase, retificador de meia onda é o tipo mais simples, mas ele normalmente não é utilizado em aplicações industriais, porque ele tem algumas imperfeições. Entretanto, esse retificador é útil na compreensão do princípio de operação do retificador, tá? Quando monofásicos, tá? Os retificadores podem ser o quê? De meia onda e de onda completa, tá? Vamos falar sobre eles? Vamos, tá? Esse é o retificador de meia onda. Olha só, o retificador de meia onda. O que é a principal característica do retificador de meia onda? Um diodo apenas, tá? Um diodo apenas. Então eu tenho aqui, ó, nesse quadro aqui de baixo, das formas de onda, aqui eu tenho a tensão de entrada. Olha que a tensão de entrada, ela sai do zero, varia de forma alternada, positivo, negativo, negativo. Ela é contínua, tem o sinal o tempo todo. Porém, a tensão de saída, que é a tensão na carga, olha só, VL, aqui, ó, VL aqui, ó, tensão na carga. Olha o que acontece. No primeiro intervalo eu tenho tensão e depois a tensão é zero. Então a carga, ela só vai ter tensão a cada meio período de tempo. Por isso que ela é chamada meia onda. A onda só aparece aqui metade do tempo, a outra metade está em zero. Isso é ruim, porque eu só vou alimentar a minha carga em metade do tempo que eu preciso, tá? Isso é uma coisa ruim, tá bom? Agora, se eu for falar do retificador de onda completa, olha a diferença do retificador de onda completa. Eu tenho dois modelos. Tem um modelo com transformador e eu vou usar 2 diodos, tá? Lembrando, o transformador ele tem que ter um tap no centro e o retificador de onda completa de modelo o quê? Que eu possa ter 4 diodos. Esse aqui é o modelo mais utilizado. Por quê? Porque ele é muito mais leve do que o retificador com um transformador. Bem mais leve, tá? Olha a diferença agora das formas de onda, gente. Aqui eu tenho a tensão na carga agora, ó. A tensão aparece o tempo todo, não mais metade da onda. A onda fica completa, tá? Lembrando, gente, que a frequência do meu sinal agora, ela dobra. Se a frequência de entrada é 60 Hz, a frequência de saída agora ela é 120 Hz. Olha só, começa aqui e quando encerra um período de tempo, aqui 2π, ela fez
dois valores. Então, essa frequência aqui é dobrada com relação à tensão de entrada, ou seja, 120 Hz. Tá legal? Bom, seguimos agora para os retificadores trifásicos, tá? Os retificadores trifásicos, gente, eles são utilizados em aplicações de potências elevadas, tá? Tem que ter potência elevada aqui, pois sua tensão de saída possui menor ondulação e maior valor médio. O ripple da tensão agora é baixinho e a frequência de saída é alta, tá? A frequência de saída da tensão contínua, eu não vou ter tensão positiva e negativa. Eu tenho uma frequência, essa frequência do quê? Do ripple da minha tensão, tá? Dessa ondulação. Além disso, a corrente média em cada semicondutor é apenas 1/3 do valor médio na carga, ou seja, a corrente em cada diodo agora é 1/3 da corrente que você tem na carga. Eu estou diminuindo o esforço, eu posso comprar componentes mais baratos do que os componentes monofásicos, tá? E quando os retificadores são trifásicos, tá? Eles podem ser também de meia onda e de onda completa, tá? Ó, vamos ver aqui. O retificador trifásico de meia onda. O que eu preciso agora? Se são 3 fases, ó, 1, 2, 3, eu vou precisar de 3 diodos. Olha aqui, as 3 fases, V1, V2 e ó, V3, tá? E olha a minha tensão de saída agora, ó. Olha lá, ó. Tá vendo como é que ela fica? Ó, um sinal só aqui, ó. Onde entra meu 2π aqui, tá? Aqui 150, aqui 180... 240, 270, tem só uma parte. Observem que aqui, ó, eu estou seguindo essa frequência entre duas ondas, de forma que o ripple dessa frequência aqui, ó, a frequência desse ripple é de 120 Hz, tá? Aqui eu tenho apenas 120 Hz, é o mesmo da frequência anterior. Por quê? Porque é monofásico, tá? Se eu for olhar o trifásico agora, ó, olha o trifásico. Olha o trifásico agora, o que eu tenho, pessoal? Aqui, ó, o trifásico está aqui, ó, olha lá, 6 diodos, 2 para cada fase. E olha o meu ripple de tensão aqui agora, ó, eu estou pegando o ripple para 3 diodos em 3 fases. Então esse ripple meu agora aqui tem 180 graus para o retificador trifásico de onda completa, tá bom? Apareceu as 3 fases, contei a minha frequência, deu 180 graus a frequência, 180 graus de defasagem entre uma onda para outra aqui, tá? É a frequência que eu vou ter, 180 Hz aqui, desculpa, tá? Então, pessoal, tá, segue aqui, tá? Agora vamos falar do circuito chopper. O que o circuito chopper faz, tá? Em muitas aplicações industriais, é necessário converter uma fonte de tensão CC fixa em uma fonte de tensão CC variável, tá? Gente, um chopper é basicamente um transformador, só que eu estou transformando corrente contínua em corrente contínua e eu posso colocar a tensão que eu quero na saída, tá? Ou seja, um chopper converte diretamente de CC para CC e é conhecido como conversor CC-CC, tá? Um chopper pode ser considerado o equivalente CC de um transformador CA com uma relação de espiras continuamente variável. A grande vantagem do chopper é que eu posso colocar essa relação de espiras, se a gente estiver comparando com o transformador, no valor que eu quiser. Então isso aí é o que eu vou variar, tá? Essa variação é que a gente vai chamar de razão cíclica do meu transistor. A razão cíclica, gente, ela vai ser definida com o quê? Ó, tenho aqui o meu transistor, olha lá, ó, meu transistor aqui, tá? Isso aqui é um desenho, tá difícil, tem aqui. Então, o meu transistor ele vai ser o seguinte, eu tenho aqui o período em que ele vai operar, de 0 até o período, o tempo que ele fica ligado a gente chama de T-on, e o T maiúsculo é o tempo todo dele. Essa razão T-on dividido por T, eu chamo isso de D, que é razão cíclica, tá? Ó, vou escrever aqui debaixo, D,
razão cíclica da chave. A razão cíclica é essa relação de espiras que eu estou continuamente variando do jeito que eu quero, tá? Da mesma maneira que um transformador, ele pode ser utilizado para abaixar ou elevar a tensão de uma fonte CC. Um chopper que abaixa a tensão é chamado de conversor buck. E um chopper que eleva a tensão é chamado de conversor boost. Vamos falar um pouquinho do conversor buck? Olha lá, esse é o conversor buck, tá? O regulador buck, o que ele tem? Uma tensão média de saída VS, que é menor que a tensão de entrada VE. Daí também conhecido como o quê? Do inglês step down, ou conversor abaixador de tensão. Muito, muito, muito utilizado em praticamente todas as aplicações que precisa de abaixamento de tensão, tá? Esse é o diagrama do circuito. Gente, esse circuito essencialmente opera em dois modos. O momento em que esse transistor S aqui está aberto e esse indutor vai descarregar energia na carga, e o outro momento em que esse transistor está fechado, fazendo com que esse indutor carregue. Nos dois modos, esse diodo vai estar bloqueando, vai estar funcionando. Quando isso aqui está aberto, igual nesse caso aqui, a corrente que flui por causa do indutor, ela vem nesse sentido para cá. Ou seja, esse diodo fica polarizado nesse sentido. Quando a chave está fechado, esse diodo está reversamente bloqueado, impede essa corrente de passar para cá, fazendo com que ela passe retornando para a fonte. Então, nesse caso, o diodo é o único componente que opera nos dois modos, quando a chave S está aberta e quando a chave S está fechada. E para finalizar, vamos falar do conversor boost. O que o conversor boost faz? Tá? A tensão de saída ela é maior do que a tensão de entrada. Daí o nome do inglês boost. Tá? E o diagrama do circuito de um regulador boost, desculpa, aqui é boost, ó, boost, tá? É mostrado abaixo. Olha a diferença agora. Os componentes são os mesmos. O que a gente fez? Só rearranjou os componentes. O que eu estou fazendo agora? Quando essa chave, da mesma forma que o anterior, essa chave vai trabalhar aberta e fechada. Quando essa chave está aberta, a fonte e o indutor vão estar jogando tensão na carga. Quando essa chave ficar fechada, tá? O que eu vou estar acontecendo? Esse diodo, ele vai impedir que essa energia acumulada no capacitor volte e vai circular unicamente aqui dentro, e a fonte vai carregar o meu indutor durante um tempo. Então, fazendo com que a tensão de saída seja maior do que a tensão de entrada, tá? Então, é isso que eu queria dizer, pessoal, tá? Essa aula de hoje a gente falou sobre os conversores e sobre as fontes, tá? Assim como eu falei na aula passada, essa aula também eu digo, leiam a apostila, tá? A aula ela é rápida, não tem como eu falar sobre tudo dos conversores aqui, especialmente para entender as formas de onda dos retificadores e entender o processo de funcionamento dos conversores buck e boost, tá? Não é um processo tão simples, mas uma vez que vocês entenderam, vocês vão ver como é bem interessante e como é algo extremamente utilizado. Inclusive está sendo utilizado no computador que vocês estão utilizando agora, ok? Então é isso. Bons estudos para vocês, nos vemos na nossa terceira aula, tá bom? Muito obrigado a vocês e até mais.